alô, boa tarde, salve, salve, né? Estamos aqui sóbrios, né? Todo mundo combinando bem, daqui a pouco a gente começa a guerra na sua TV, porque o intuito nosso é de espirrar sangue na sua televisão falando do futebol. Edição dos Donos da Bola de hoje falando sobre a derrota do Atlético, o empate do Cruzeiro, o América hoje contra o Figueirense. O Genta separou imagens incríveis do treino do América, que a gente vai mostrar, repercutindo toda a primeira rodada da Superliga. Superliga é vôlei, né, meu querido? Da Primeira Liga, da Liga Minas Sul Rio. A gente vai falar de tudo isso aqui com os nossos intrépidos comentaristas. O time está completo. Fica branco para receber sua mensagem no @ os Donos da Bola MG. E a gente já vai de bate-pronto começar a falar sobre o Atlético. O Douglas Santos, vem cá. Vem cá. Douglas Santos, o guerreiro pega a bola, parte, você chega nele na velocidade, que você tem mais do que ele. Aí você tentando dar uma tiradinha com o pé direito, velho. Ali é pra chegar dando carrinho, irmão. Naquele lance ali, medalhinha pra baixo, é tudo canela. Você chega e dá o carrinho pra cortar. Chegou só dando meio coicinha ali de lado, coice de porco, né? Põe aí os melhores momentos pra gente discutir. Põe aí. Eu jurava que era o Léo Silva. Não, no segundo gol do Guerreiro não foi o Douglas Santos? Não, eu quero até ver. Então também, porque eu vi ali agora no jogo aberto, daqui a pouco nós vamos ver. Olha essa partida do D'Artolo aí, do D'Artolo que vocês cornetam tanto, ele partiu pelo meio campo com a bola dominada, mas Sorajo tentou tomar, ainda ele, atenção, aprofundou, abriu bola na direita, o cruzamento vai pintar o gol, é agora, pra fora do gol aí, ó, perdeu o gol. Se perde um gol desse, Eduardo Panzi, perde, né? Tanto que a gente acabou de ver. Eu perco, porque eu não sou jogador profissional. Agora, o Atlético... Eu não perderia esse gol, não. Eu perderia. Eu também não. Eu perderia sim. Eu sou zagueirão. Aqui, o Atlético ontem fez um primeiro tempo muito bom, mas mostrou alguns erros que tinha repetido várias vezes durante 2015. Exatamente. Defesa muito alta no segundo tempo, erro de passe, Giovanni Augusto perdendo gols que ele não pode perder, o Atlético deixando de fazer gols quando criou, vem o adversário quando cria e faz. Isso aconteceu demais com o Atlético ano passado e acabou se repetindo ontem contra o Flamengo. Mas a situação do jogo de ontem é a seguinte: o Atlético entrou com um time que o Aguirre não tinha outro para montar, porque eram 6 desfalques, aí eu conto o Gemerson. Mas o Gemerson foi vendido. Não interessa. Mas até ontem pode ser considerado, sim, um desfalque. E do meio para frente ele não tinha muito o que fazer. Tanto que acabou optando pelo Patrick, jogando no setor ofensivo. Não que o Patrick tenha sido uma desgraça ontem, como foi em outras vezes. Mas não é a solução para aquele setor. Mas é o que tinha no momento o Diego Aguirre. E no segundo tempo ele teve que substituir, porque o time do Atlético pregou. E aí, como que você vai pedir muito de uma equipe jogando com Dodô, com Pablo? Mexeu mal. Eu também acho que ele mexeu mal, mas as opções que ele tinha, Dodô, Pablo, e Patrick na frente. Aliás, deveria ter tirado o Patrick. Aí justamente por deveria isso. ter tirado o Patrick, não tirou. Ele perde falta... jogador que organiza no meio de campo. Ele abriu mão desse tipo de jogador no segundo tempo. Aí o Atlético... Ele abriu mão dos dois, né? Dos dois que tinha, porque o Giovanni Augusto foi escalado. Aí o Atlético... Por que você falou que o... Não, só terminar. Aí o Atlético foi muito organizado. Foi muito organizado no primeiro tempo. Foi uma bagunça no segundo. Por que você acha que... Quais foram... Esse é o lance do primeiro gol. Cadu, as alterações que você considera que foram equivocadas do técnico Aguirre? Um abraço a todos. No segundo tempo, Everton, ele começou a mexer quando o jogo já estava 1-0. Então a gente tem que entender as circunstâncias. O Atlético já estava perdendo, precisava ir para cima. E nesse contexto, ele tirou um meia e colocou um volante, quando ele deveria fazer justamente o contrário. A primeira alteração dele foi tirar o Giovanni Augusto, que para mim deveria continuar em campo, não só pela qualidade técnica, mas também pelo contexto do jogo, a necessidade de um meia atacante. Ele tirou o Giovanni Augusto e colocou o Lucas Cândido. Uma substituição estranhíssima para quem já está perdendo. Um pouco depois, talvez para tentar amenizar esse equívoco, ele fez o contrário. Ele tirou um volante e colocou um meia. Tirou o Leandro Donizete e colocou o Dodô. Até aí tudo bem. E na terceira alteração, quando ele foi colocar o Pablo, eu imaginei que aí ele fosse tirar o Patrick, ele tirou o D'Artolo. Então, alguns erros nas substituições dele... Léo Silva, verdade, tá, Cadu? O quê? Tá ido. Léo Silva. Eu falei Douglas Santos, foi o Léo Silva que errou no lance ali. Você não erra, Ele né? ganhou, eu me equivoco às vezes. Ele chegou no Guerreiro, nesse lance do segundo gol, mas foi muito mole para tomar a bola. Ali é um carrinho. Só antes de você continuar, Desculpa. Os 2 gols que o Atlético tomou ontem, o segundo gol parecidíssimo com o que ele tomou contra o Santos ano passado, e o primeiro gol igualzinho com o do Lucas Prato no Maracanã contra o Flamengo. Então, fica até complicado responder resumidamente o que ele errou nas substituições, porque os erros foram complexos e foram vários. Ele errou ao tirar um
meia e colocar um volante quando o time já estava perdendo. Ele errou ao tirar os 2 meias de ofício que tinha e deixar o Patrick, que era o meia improvisado, quando deveria fazer justamente o contrário. Para resumir, para não complicar demais, ele fez 3 alterações. Eu faria 2. Eu tiraria o Patrick e colocaria o Dodô. Dodô não está jogando nada, mas era uma tentativa válida dentro do contexto ali de um banco também de opção. completamente desfalcado. E tiraria o Leandro Donizete para colocar o Lucas Cândido. Ele não fez isso. Né? Ele se confundiu todo, ele tirou o Dátulo, ele tirou o Giovanni Augusto. Não foi bem nas alterações. Agora, no primeiro tempo, o Atlético jogou bem. Né, coletivamente, criando várias chances de gol. E perdendo gols como ano passado. Eu comentei o jogo, você não tem me ouvido mais, eu estou ficando um pouco chateado com isso. Você está se equivocando mais uma vez, quando eu ouvi todo o jogo com você. Né? Pois ele tirou... no primeiro tempo, Everton, com o time titular, o Atlético teve 4 chances de gol, o Flamengo não teve nenhuma. Né? Então, no primeiro tempo, o Atlético foi muito bem. Uma bola na trave, gol feito perdido pelo Giovanni Augusto, finalização perigosa do Dátulo e um outro gol considerável ali que o Giovanni Augusto perdeu e o Paulo Vitor defendeu. No segundo tempo, o Flamengo foi bem e, ao contrário do Aguirre, o Muricy mexeu bem. Não é que fez nada mirabolante, mas a alteração dele deu certo. Ele colocou o Marcelo Cirino, que foi muito melhor do que o Gabriel, que estava jogando por ali. Marcelo Cirino pela direita, de um jeito bem óbvio, assim, do jeito que ele gosta de jogar, atacando a defesa adversária, correndo muito pela ponta direita. Então, no segundo tempo, o treinador do Flamengo foi mais eficiente do que o do Galo. Falamos agora há pouco no jogo aberto ali, para fechar minha participação, disse o seguinte: as chances de gols num jogo, elas são cada vez mais escassas. O Atlético cria e não consegue fazer os gols. Os jogadores falaram, Dimar, antes da sua avaliação, os jogadores falaram, a gente vê e depois você avalia também, e o técnico Aguirre também falando após a primeira derrota da temporada para o Atlético. Roda aí. Misma cosa que falei para los jugadores, a veces las derrotas vienen en un momento cierto. Ni vamos a acreditar que somos tan bons ni tan fenómenos una semana atrás, ni tan ruins ahora. No estamos en un camino de preparación para nuestro grande objetivo que comienza de aquí a 15 días. Tenemos que aprender de esta derrota, que obviamente no es bom y ninguém gosta de perder, mas tal vez seja bom que aconteça agora. Não podemos ficar pensando que está tudo mal. A gente está por bom caminho, obviamente que temos muita coisa por melhorar, mas o Atlético, eu acredito no Atlético, eu acredito na força do grupo. É uma derrota que serve de aprendizagem, né? A gente tinha criado uma expectativa muito grande, principalmente depois dos 2 jogos que aconteceram nos Estados Unidos. Então acho que é bom para a gente, né, não só nós, como nossos torcedores também colocar o pé no chão. Sabemos que é um caminho árduo, difícil. Temos um grande objetivo que é a Copa Libertadores. Vamos jogar com quase todo o time da mesma capacidade que Flamengo. Então temos que saber que temos que melhorar tudo que fizemos mal e creio que com a tranquilidade que estamos trabalhando e lo bem que estamos fazendo as coisas durante a semana e lo bem que fizemos as coisas contra Schalke e contra Corinthians, vamos melhorar muito. Douglas Santos. Pede desculpa, não foi você não, foi o Léo Silva. E curioso que a gente questiona tanta velocidade, ele chegou no Guerreiro e não conseguiu tomar a bola, só meteu o pé de lado ali no mini coice, não, ali é carrinho, chegar, escalavrando tudo, arrancando grama e tal. Dimar Oliveira, por gentileza, daqui a pouco eu quero uma opinião de vocês sobre Lucas Prato. Já estou vendo um movimento aí de alguns torcedores, pô, não tá saindo vende os gols ele, não então, vende o falta alguém para jogar ao lado dele, ou a questão é que ele passa por uma fase como o Guerreiro passou, que foi desencantar exatamente ontem. Por gentileza, Galo perdendo 2-0 para o Flamengo. Dimara, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Eu acho que o que deixou todo mundo meio assim com a partida de ontem é porque a gente tinha não elogiado, porque é início de temporada, mas a gente tinha dito de algumas falhas que o Atlético tinha apresentado na temporada passada e que haviam diminuído nos jogos em que ele acabou fazendo nesse início na Florida Cup e enfrentando adversários que normalmente ele teria errado da mesma forma e ele tinha dado fim a esses erros. E ele errou tudo. A armação do Atlético inexistiu, a história de botar o Giovanni Augusto pelo lado de campo, aí depois coloca o Dátulo, aí nem o Dátulo fazia, nem o Giovanni Augusto. E mesmo no primeiro tempo, quando o Atlético foi melhor e criou as oportunidades, ele conseguiu ser um pouco mais fechado naquilo que a gente dizia que o Atlético dava muita distância e tal. No segundo tempo, a questão física, que a gente até elogiou no início da temporada, que o Atlético não estava ressentindo, ele ressentiu tudo que ele tinha direito. Então você teve a questão física, você teve uma desconcentração geral da equipe e, vou dizer muito
muito sincera, o Flamengo, o Muricy, quando ele era focalizado e mostrava o Muricy, ele estava feliz, não é só porque o Flamengo estava jogando muito melhor do que se imaginava, porque eu não esperava aquele Flamengo do segundo tempo ontem, pelo que a gente vinha acompanhando da equipe carioca. E muito do que o Flamengo conseguiu fazer foi exatamente em cima do que o Atlético errou demais. O Atlético não tinha marcação, as linhas de frente do Atlético todas erradas, ninguém tinha noção da função que estava fazendo. Eu vi muito torcedor dizendo assim, o Aguirre precisa conhecer melhor esse grupo de jogadores. Óbvio que ele já teve uma situação com esses jogadores, ele sabe que cada um pode favorecer, mas foi muito mais do mesmo. Mesmo as substituições que o Cadu disse que ele errou e errou mesmo, mas também era tudo a mesma coisa. Ele não tinha ninguém que taticamente ele pudesse mudar ali. Então ficou muito difícil para ele. Claro você sabe que eu acho que isso agrava o erro. Porque quando você erra... Eu preciso chamar um intervalo, gente. Já? Não posso parar. Mas eu não vou deixar você falar. Eu vou deixar você falar que você se ausentou 2 dias. O povo clama pela sua opinião. Pode falar. Justamente pela ausência de boas opções no setor ali dos armadores no meio campo, eu acho que fica ainda mais grave ele tirar os 2 armadores que ele tinha na equipe. Porque se ele trocasse um deles pelo Casares, pelo Yuri, pelo Thiago Ribeiro, ainda que você tivesse uma preferência maior por um ou outro e considerasse um equívoco, seria talvez uma questão de opinião. Agora, você tirar o seu armador e colocar um volante quando você já está perdendo, você tirar seus 2 armadores e deixar o Patrick ali, não deu para entender. E o Atlético render fisicamente bem lá na Flórida e ontem não é muito fácil de explicar. Lá na Flórida jogava um time no primeiro tempo e todo mundo era substituído no segundo. Era outro time. Então era 45 minutos para cada um correr. Ontem não. Ontem só 3 entraram e o time pregou no segundo tempo. Mas então, na sua observação, o Atlético já começa mal fisicamente? Não, começa normal tá voltando de férias. Tá. Agora vamos dizer uma coisa. A questão do Atlético na Florida Cup e o Atlético ontem contra o Flamengo. Você desistiu do intervalo? Na Primeira Liga, eu desisti. Você me forçou a desistir. O Atlético na Primeira Liga, vocês enalteceram aqui demasiadamente. Mas foi exagero ou ontem foi um pequeno acidente de percurso? Não. Foi exatamente isso que eu expliquei aqui. O Atlético na Florida Cup, com o time titular, o time que vai ser a equipe de 2016, até com os reforços, o Atlético rendeu muito, foi bem. Ontem, contra o Flamengo no primeiro tempo, enquanto o Atlético teve fôlego de sobra, o Atlético foi muito melhor que o Flamengo, rendeu bem, agradou quem assistiu ao jogo. E no segundo tempo, para mim, a parte física influenciou, o Atlético abriu o bico, o Aguirre olhou para o banco, não tinha opção de qualidade, como tinha dentro de campo, não tinha Yuri, Casares, Luan. Mas as opções do Aguirre, as que ficam no banco, elas são suficientes, na sua opinião, ou precisa se contratar mais e melhor, porque agora vai ter dinheiro? Você não tem necessidade de chegar aqui perto e gritar no meu ouvido como o senhor fez. O telespectador, graças a Deus, foi poupado dessa cena. O Atlético ontem tinha 6 desfalques, Everton, os principais. O Luan, para mim, é o principal jogador ofensivo do Atlético e não jogou. E aí o Aguirre teve que optar por aquilo que ele tinha no banco. Aliás, no time titular, tinham 2 reservas hoje do Aguirre. Giovanni Augusto, que eu acho que vai ser reserva, e o Patrick, que também é reserva do Aguirre. Então faltou muito isso, gente. É muito cedo para ficar detonando o Atlético como o senhor Everton Guimarães. Também acho. E para desesperar. Essa questão do elenco, muita gente está mandando mensagem. Quem está detonando ali. Meu papel aqui é perguntar, pô. Eu posso perguntar, ué. Estou perguntando a vocês, porque o Atlético voltou da Florida Cup, vocês fizeram festa aqui no pátio. Não, e nem a gente disse que estava essa maravilha. E a senhora esteve na festa. Fazendo alguma coisa aqui, você fazendo onda. A Edmar organizou a festa. A Edmar organizou a festa. Agora, eu participei. Agora deixa eu dizer uma coisa. Ô, Ido, uma avaliação sua, depois o Edu vai falar, Edmar também. Uma avaliação sua rapidamente, mas depois também você pode entrar no assunto, sobre a questão do Lucas Prato. Falta alguém para jogar com o Lucas Prato? Por que os gols do Prato não estão saindo? Ele joga fora de posição, ele continua jogando, correndo errado. O que está acontecendo na sua avaliação? Acho que a gente pode ponderar uma ausência de companhia, pode ponderar um acerto ali no posicionamento, mas isso não justifica ficar tanto tempo sem fazer gol com a bola rolando. E digo mais, viu, Everton? Eu já falei isso no ano passado. A linha é tênue. É uma fina linha ali para a gente definir o que é normal. Ele agrega de várias formas, ele dá passes, ele dribla, ele é raçudo. Ele não precisa fazer gol sempre, ele é um atacante diferente, coisa com a qual eu concordo. Mas a linha é tênue você defender esse raciocínio e não fazer gol nunca com a bola rolando. Né? Ele é um centroavante, ele é um camisa 9, que se movimenta, vá lá. Então, não precisa ser um artilheiro sempre, não precisa fazer gol sempre, mas precisa ter números melhores com a bola rolando em termos de gol, sim.
né? Cuidado com o que eu estou falando, porque eu mesmo elogiei no ano passado quando o número de gols não era tão elevado e ele dava passes, ele driblava, ele rouba a bola no campo de ataque, ele busca, ele corre, ele faz de tudo. Mas, ô Prato, me ajuda aí, né, meu filho? Não fazer gol nunca. Precisa fazer. Né? Não precisa ser um artilheiro, mas nunca com a bola rolando, os números estão baixos. Eu digo a vocês o seguinte... independentemente do que tenha acontecido ontem, tanto na aplicação tática do time, bom, enfim, do jogo em si e do resultado, não está difícil de resolver, né? Você tem bons jogadores em quase todas as posições, não está difícil resolver. Perdeu na hora que podia perder. Agora, o grande problema é você começar a temporada jogando contra adversários bem frágeis, que não foi o caso até aqui, e começar a não conquistar bons resultados. O Atlético teve 3 adversários cascudos, venceu 2 e perdeu ontem. Olha aqui, grande oportunidade para você adquirir sua chácara, e aí eu vou falar mais uma vez para aquela turma de pescadores. Rapaziada, tem a turma que pesca, vai para o Pantanal, pesca ali, pesca aqui e tal. Compre uma área nas fazendinhas Baú. Tá? Os telefones estão na tela e tal, porque lá tem água em abundância, estrutura no local, e você compra a chácara com a represa ou o rio Paraupeba, a 150 quilômetros aqui de Belo Horizonte, na região de Pompéu, passando no fundo da fazendinha, poxa. Não vai ter trabalho nenhum de se deslocar. Detalhe, hein? Não tem consulta ao SPC, não tem consulta ao Serasa, 144 meses para você pagar, até 144, se quiser pagar em menos vezes também pode. Entrada de 7 mil, prestações de 499. Se disser que viu o comercial aqui, não tem dessa de pegar, isso é pegadinha, não. Se não disser que não viu, vai pagar 7. Se disser que viu o comercial aqui, paga 5 mil, 2 é por nossa conta e os mesmos 499 por mês. Se você divide pela turma da pescaria aí, ou com a turma, não fica caro e é um baita de um investimento, porque tem peixe demais. Né? Ontem o Pisquilo bateu uma tarrafa lá, tirou 18 mandis, cada um de 12 quilos. Olha aqui, anote aí, 3485-0123, 3485-0123, WhatsApp 999-079139, não deixe de ligar. Fazendinhas Baú é mais uma jogada da Bandeirantes Imóveis, 3485-0123, vou almoçar com eles agora que eu vou comprar 12 e vou revender, até já. Os donos da bola. Oferecimento Carrefour. Faz do carnaval nota 10 em economia. Faz Carrefour. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça também a sua parte. Acesse justiçaeleitoral.jus.br ou se informe no TRE do seu estado. Identificação biométrica. Um eleitor, um voto. Volte a estudar no Supletivo Visão. Conheça um jeito agradável de aprender. Os professores do Supletivo Visão parecem com seus bons amigos. No ambiente tranquilo do Supletivo Visão, você só encontra seriedade e respeito ao aluno. Supletivo Visão. Incomparável. Aulas manhã, tarde e noite. Rua Caetés 343, fone 3226-6319. 3226-6319. Carnaval é no Decisão Atacarejo. Preço baixo de verdade, para você cair na folia. Confira nossas ofertas. Cerveja Kaiser Latão 473 ml, 1,99. Refrigerante Coca-Cola 2,5 litros, 4,99. Linguiça churrasco Sadia o quilo, 8,98. Picanha fatiada pacote, 20,90 o quilo. Decisão Atacarejo. Atacado e varejo do jeito que você precisa. Compre pela internet www.decisãoentrega.com.br. Antes de começar a sua obra, dê uma olhada nestes números. Mais de 500 mil equipamentos para locação, 10 mil contratos em andamento, 120 mil contratos nos últimos 12 meses, mais de 1 milhão de contratos atendidos em 30 anos de qualidade reconhecida pelos clientes e 28 filiais por todo o Brasil. Loquiguel, toda a estrutura para sua obra a um número de você, 3462-9877. O que é bem-estar? A sensação de viver uma vida cheia de sentido, se sentir seguro, completo, como você realmente é. A alegria de viver, reencontrar os sons da vida, ter uma noite tranquila de sono. Venha descobrir as soluções que vão mudar a sua vida.
aparelhos auditivos para ouvir e entender. Audiomarca 3481-6266. Vem aproveitar a Liquida Ponto Mix. O Shopping Del Rey tem ofertas imperdíveis para você com até 70% de desconto. Mas é só de quinta a domingo. Não perca! Corra e aproveite! Hoje eu vou falar de uma grande oportunidade da Precon Engenharia. Feirão de Janeiro Precon. São até R$35 mil de desconto. Parcelas a partir de R$ 299. ITBI mais registro grátis e entrada em até 30 vezes. Aproveite também o Minha Casa Minha Vida 3, com subsídio de até R$25 mil. O melhor 2 quartos com elevador está na Precon 3615-1000. 3615-1000. Vamos de volta, donos da bola. Tem uma discussão agora que vai pegar aqui, porque Cadu e Edu travaram um embate impressionante aqui durante o intervalo. Mas eu falei, meus queridos, tem que fazer isso no ar. Fora do ar não interessa que ninguém está vendo. Agora, e o assunto é Lucas Prato, hein? Há divergências. Olha aqui, preste atenção que o recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro, imóvel, cartão de crédito, cheque especial. Atenção. Se aliás, você sabia que você pode estar pagando juros abusivos embutidos no seu contrato aí, não sabia? Sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato? Você vai pegar seu telefone e vai ligar agora 2559-8877. Ligando agora nesse telefone que está na sua tela, um consultor altamente preparado está aguardando a sua ligação. Aí vai te atender e aí vai marcar um horário sem compromisso, você vai contar a sua história, mostrar os documentos e eles vão fazer uma reavaliação, recalcular os juros. E aí, se descobrir que tem juros abusivos, você recebe de volta, até mesmo em dobro o que você já investiu. E se está passando pelo problema aí de busca e apreensão do seu veículo, calma. Calma que tem uma solução. E a solução está no 2559-8877 ou no WhatsApp 99695-3077. Não deixe de ligar. Se o direito existe, ele é seu e você tem sim que usá-lo através do 2559-8877. Não perca tempo. Ligue agora e resolva o seu problema. Tá? Você possui defesa e pode receber esses valores já pagos. De volta, 2559-8877. Cadê a Kika? Põe a Kika comigo na tela aí pra gente dar uma passada na internet, na participação do internauta no @ os donos da bola MG e também no WhatsApp. Boa tarde a todos. Boa Severo tarde. Arantes, Galo continua perdendo gols, cria jogadas, mas não balança as redes. Vamos acertar o pé. O Wilton Melo diz que o Lucas Prato está devendo, sim, muito. Ricardo Cândido, Patrick não serve nem para reserva. Gustavo Moraes pergunta, o Atlético não era o time mais preparado para as competições? O Wesley Felipe também perguntando, é impressão minha ou só o Cadu gostou do Giovanni Augusto? Muito bem. Mas eu nem citei o nome do Você vai responder. O assunto é Lucas Prato. A sua observação em cima do comentário do coleguinha. Não, eu concordo quando o Cadu fala da demora em fazer gol com bola rolando. Mas o Lucas Prato nunca foi artilheiro em time nenhum. Ele ficou 3 anos jogando no Vélez, fez 33 gols. Em 1 ano no Atlético fez 23, ou seja, já tem média maior do que no Vélez. Fez 16 gols na Universidade Católica jogando 2 anos. Então ele nunca foi artilheiro. Para mim não é centroavante. O Lucas Prato, nos 2 últimos jogos, ele entregou o gol para o Yuri fazer, deu assistência. Ontem ele entregou para o Giovanni Augusto fazer e o Giovanni Augusto, como habitual, perdeu o gol dentro da pequena área. Eu gostaria de ver o Lucas Prato jogando com centroavante. Qual seria? Não sei, o Atlético Rafael não tem. Moura, que ele o Atlético quer. não tem. Rafael Moura. Poderia ter sido o Caleri, só que o Atlético perdeu para o São Paulo. O Lucas Prato se deu muito bem no Atlético, principalmente nos jogos que o Guilherme estava em campo. Que o Guilherme era aquele jogador de enfiada de bola. E o Atlético não tem isso hoje. Quem tem feito isso, quem tem deixado os outros na cara do gol, é o Lucas Prato. O Atlético não tem jogador que deixa o outro na cara do gol. Daqui a pouco, pode ser o Casares. Daqui a pouco, inclusive, o ídolo vai te responder
sobre essa questão do Prato. Você vai ter aqui a oportunidade de replicar. Eu elogiei o Giovani E Augusto. outra coisa, sobre o Giovani Augusto. Não. Há uma preocupação com o seu comentário ali. Agora, eu preciso também que vocês substituiu falem errado, do né? Cruzeiro que conseguiu empate ontem. Acho que o jogo, pelo que a gente viu, o melhor resultado foi um empate mesmo. Fábio fez boas defesas, o goleiro do Criciúma também. A gente fala disso na volta do intervalo. É rapidinho, é lá e cá. Não é 1 minuto e meio, nada mais que isso. Rapidinho.